Enquanto tenta avançar em Zaporizhia, a Rússia se deparou com algo inesperado. Não eram soldados ucranianos, nem mesmo drones. Eram colombianos que estavam esperando. Mercenários altamente treinados, que aperfeiçoaram suas habilidades nas selvas de sua terra natal, estão na Ucrânia. Eles fizeram algo incrível. Russos morreram e uma posição foi liberada. Mas a verdadeira história não é só sobre o ocorrido em Zaporizhia. É o que está acontecendo na Colômbia. Há motivos interessantes para tantos soldados desse país irem para a Ucrânia. Você aprenderá sobre eles neste vídeo. Mas primeiro, vamos para Stepnogorsk. Durante julho, paraquedistas russos começaram a infiltrar-se lentamente neste pequeno assentamento. Expulsos anteriormente por uma ofensiva de libertação, esses soldados russos tentavam desesperadamente manter qualquer território, permitindo que seus camaradas informassem a Putin que Stepanakert estava sob controle novamente. Os paraquedistas não controlavam a vila, mas infiltrados são perigosos, e esse grupo em particular havia começado a montar pequenas posições em prédios queimados e outros esconderijos, permitindo que eles direcionassem fogo contra as forças ucranianas e montassem emboscadas para pegá-los. Não se podia permitir que os infiltrados continuassem, não só pelos danos que poderiam causar, mas porque Stepnogorsk é mais importante do que parece. Esta não é uma vila qualquer. Stepnogorsk oferece acesso à rodovia E-105 e, com isso, uma possível rota para o interior de Zaporizhia. Se a Rússia tomar a vila, poderá usá-la como centro logístico e base para ataques cruzando o rio Dnipro e, futuramente, contra a própria Zaporizhia. Os infiltrados de Putin tinham um propósito claro. A Ucrânia precisava eliminá-los. Após avaliar as opções, a Ucrânia escolheu o Grupo Tático Revanche para a operação, uma unidade da inteligência de defesa da Ucrânia. Esse grupo está ativo desde o início da guerra e acredita-se que tenha aproximadamente o tamanho de um regimento, ou seja, entre 501 e 1.500 membros. O diferencial da Revanche é que soldados ucranianos não integram esse grupo tático. Membros de vários lugares se unem à unidade internacional. O Grupo Tático Revanche já deixou sua marca na guerra. Desde o início da invasão russa, o grupo foi enviado a Kiev e teve papel crucial em impedir o avanço russo na Batalha de Hostomel. Mais tarde, o grupo libertou Rudinska, no Oblast de Kiev. Também já atuou em Kharkiv e Chazivyar, além de combater próximo ao cinturão de fortalezas de Donetsk. Esses soldados são experientes, talentosos e totalmente capazes de enfrentar infiltrados russos. Agora, soldados colombianos do Grupo Tático Revanche estão em Zaporizhia. Eles acabaram de derrotar infiltrados russos em Stepnogorsk. Uma postagem no Telegram do grupo, em 28 de julho, revela tudo. Após reconhecer que infiltrados russos haviam conseguido penetrar em Stepnogorsk, o Grupo Tático Revanche não se apressou. Os infiltrados não iam sair dali. O trabalho deles era encontrar um lugar para se esconder e então esperar a chegada de suprimentos e reforços. Como os dois ainda demorariam muito para chegar, os membros da Revanche aproveitaram para fazer um amplo reconhecimento, usando cada erro dos ocupantes russos para identificar suas posições. Assim que a Revanche localizou os russos, os drones FPV foram lançados. Eles atingiram repetidamente a posição russa, deixando claro aos paraquedistas que haviam sido descobertos. Os paraquedistas, já em apuros, ficaram confusos ao ouvirem espanhol no campo de batalha. A Revanche continuou os ataques com um assalto terrestre liderado por soldados colombianos. Antes do assalto, as tropas russas receberam a opção: rendam-se ou morram lutando. Nenhuma resposta veio dos paraquedistas. Os soldados colombianos da Ucrânia lançaram granadas nos bunkers e trincheiras onde russos se escondiam. Um vídeo registrou o resultado de uma batalha. Combatentes estrangeiros da Ucrânia entram em um prédio e procuram cautelosamente por sinais de paraquedistas. Um soldado russo foi morto e outro capturado na luta. A operação foi precisa e letalmente eficaz. Também acabou sendo informativa. Vemos pelas imagens que o soldado capturado já está ferido. Usando uma bandagem na cabeça, esse soldado está tentando se esconder em algo que pode ser melhor descrito como um casebre subterrâneo. Quando é encontrado, está com as mãos erguidas. Primeiro diz: "Eu me sinto muito mal. Tem água ou algo para beber?" Isso mostra o que Putin faz seus soldados passarem. Já foram relatadas faltas de suprimentos e água para infiltrados antes. Em maio de 2025, soldados russos em Kherson foram flagrados bebendo de poças d'água depois que o colapso total das linhas de suprimento os deixou tão desesperados que preferiram arriscar beber água suja, a morrer de desidratação. Vemos um soldado ferido em Stepanakert implorando aos captores por água. O paraquedista recebe água e um cigarro antes de ser detido pelas forças conjuntas colombianas e ucranianas. Existem ainda imagens do interrogatório.
O paraquedista capturado revela tudo sobre quem ele é, e ao fazer isso, expõe o que Putin e seus comparsas realmente procuram em um soldado. Quando criança, ele e o irmão foram para um orfanato após a mãe surtar por não conseguir controlá-los. Esse irmão também está no exército, lutando na direção de Kursk, revela o soldado capturado. O soldado revelou que, antes de acabar em um orfanato, seu pai o deixava beber vodka desde cedo. O pai foi preso por agredir e quase matar um vizinho. O soldado deixou a escola após 7 anos e não concluiu os estudos. Em sua primeira missão, foi capturado em Stepnogorsk. Quando questionado sobre Putin, revela como é ser russo. Qual é o sentido de votar afinal? Putin sempre vai ganhar. Putin e seus aliados buscam soldados pouco instruídos, de famílias desestruturadas e desesperados por dinheiro. Os recrutadores russos exploram qualquer oportunidade. Tudo isso foi revelado porque a Ucrânia enviou um contingente letal de soldados colombianos para Stepnogorsk. Isso nos leva à segunda grande história, ou melhor, a grande pergunta. O que afinal de contas soldados colombianos estão fazendo, lutando no inferno das linhas de frente ucranianas? As respostas são muitas, e você logo vai descobrir que não se trata de apenas alguns combatentes colombianos indo para o país. São milhares. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Se você acompanha nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para mais conteúdos assim. A Colômbia é mais importante para a Ucrânia do que você pensa. Embora a Colômbia e a Ucrânia não sejam aliadas a ponto de a Colômbia apoiar ativamente a Ucrânia contra a Rússia, soldados desse país vão à Ucrânia lutar ao lado de quem sentem afinidade, como mostram os números. Em fevereiro, um jornal de Bogotá revelou que colombianos são agora o maior grupo estrangeiro de soldados na Ucrânia. O grupo tático Revanche e outras unidades na linha de frente têm muitos deles. Segundo o veículo, até 2.000 colombianos servem atualmente nas fileiras da Ucrânia e que até 7.000 já serviram no total desde que Putin lançou sua invasão. Colombianos são cerca de 25% dos soldados estrangeiros recrutados pela Ucrânia, segundo o veículo. Soldados dessa nação também estão prontos para morrer pela Ucrânia. O Atlantic Council relata que estima-se que entre 300 e 550 soldados colombianos morreram na linha de frente lutando pela libertação da Ucrânia. A principal dúvida ainda é: por quê? Não se trata apenas de dinheiro, embora ele ajude muito. A France 24 conversou com um soldado chamado Dairo, que deixou o exército da Colômbia após 8 anos de serviço. O pagamento pelo seu trabalho em casa é ruim, diz Dairo. Quanto à Ucrânia, a brigada cobre passagens aéreas, hospedagem em Bogotá e cuida da documentação para viajarmos legalmente, ele diz. Quando soube disso, aproveitei a oportunidade. Era o que eu esperava. O dinheiro não favorece soldados colombianos. Oficiais médios das Forças Armadas recebem cerca de $1.000 mensais na ativa. Um soldado raso ganha só $400 mensais. As pensões militares na Colômbia também não sustentam esses soldados. O salário costuma diminuir pela metade, e os poucos programas da Colômbia para a reintegração de soldados não são eficazes. Muitos encaminham ex-soldados à segurança privada, mas o setor já está saturado. Vagas de emprego são raras, e quando surgem, muitos ex-soldados disputam o trabalho. Compare isso com o que a Ucrânia oferece. Além de todos os benefícios iniciais que Daira menciona, aqueles que se alistam para lutar na Ucrânia recebem pagamento desde o momento em que começam o treinamento. Esse pagamento era de cerca de $490 por um treinamento que pode durar até 6 semanas. Isso já corresponde ao salário total de um soldado colombiano. Porém, é só o início. Soldados em operações de combate na Ucrânia recebem de $3.000 a $5.000 mensais, bem acima do salário médio de um oficial intermediário das Forças Armadas da Colômbia. A Ucrânia oferece bônus de assinatura, às vezes chegando a $25.000, $25.000 americanos, assim como um benefício por morte, de $350.000, os dólares americanos, 350 mil, entregue às famílias quando um soldado é morto em combate. Em junho, a Ucrânia também implementou um sistema de pagamento conforme o combate para suas forças da linha de frente. Agora, soldados que participam de operações de combate ativas podem ganhar mais de $10.000, os dólares americanos, 10 mil, por mês, segundo o Business Insider. Isso não é apenas quase 30 vezes o salário médio na Ucrânia, mas também um nível de pagamento muito acima de qualquer coisa que um soldado colombiano poderia esperar receber de seu próprio país. O dinheiro é atraente, mas há mais além disso. Para muitos colombianos na Ucrânia, o propósito é tão importante quanto o dinheiro. Dairo deixa isso muito claro ao falar com a France 24. Estamos fazendo isso por vocação de servir, ele diz ao canal. Além disso, é uma causa nobre ir e lutar sob uma bandeira que não é a nossa, mas a de um povo que está sob ataque. É como se um vizinho invadisse minha casa.
Esse sentimento é comum entre os milhares de colombianos que vão à Ucrânia. Isso indica como esses soldados se sentem em seu país: perdidos, sem propósito e abandonados. A Colômbia foi por muito tempo uma nação que precisava de seus soldados, até um acordo de paz em 2016, que fez muitos dos que estavam na ativa sentirem que suas habilidades estavam sendo subutilizadas, além de serem mal pagos. Soldados colombianos lutam em outros países, como Ucrânia, Iêmen e Sudão, pois sentem que passaram a vida desenvolvendo habilidades subutilizadas por seu próprio país. Há também a questão da reintegração já mencionada. Um soldado colombiano com até 20 anos de experiência em operações de contra-insurgência será deixado de lado pelo governo ao se aposentar na casa dos 30 ou 40 anos. A economia civil só os absorve na segurança privada, setor já saturado. Esse setor representa mais de 1% de todo o produto interno bruto da Colômbia e emprega centenas de milhares de pessoas. Mas esse é exatamente o ponto. Apesar do grande setor de segurança privada na Colômbia, ele está saturado e há poucos empregos. Outros programas de reintegração também não têm ajudado ex-soldados a conseguir trabalho. A Colômbia está insatisfeita com a situação. Foram criadas estruturas legais para impedir que ex-soldados colombianos atuem como mercenários a serviço da Ucrânia ou de qualquer outro. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que soldados ucranianos tratam colombianos como raça inferior e os enviam como carne de canhão. Não há evidências reais disso, como mostram os números. No máximo 1/14 dos soldados colombianos que foram à Ucrânia morreram em combate. Além disso, o próprio Putin disse que Petro poderia ser um parceiro promissor, sugerindo que o presidente da Colômbia pode ter motivações além da segurança e do bem-estar dos soldados. Mesmo assim, a Colômbia tenta impedir que seus soldados vão para a Ucrânia. Em dezembro de 2025, a Câmara dos Representantes votou para ratificar a Convenção da ONU contra Mercenários. Essa convenção existe desde 1989, então é estranho que a Colômbia só agora veja isso como um problema. Porém, essa lei não impede o recrutamento pela Ucrânia. Atlantic Council afirma que quem luta na Legião Internacional ou nas unidades regulares de assalto da Ucrânia não é considerado mercenário pela mesma convenção. Ao que parece, Petro não entende a questão. Milhares de soldados colombianos sentem que suas habilidades não são respeitadas. Eles não recebem a compensação merecida e seu país falha em reintegrá-los após o serviço. Por isso, buscam propósito lutando pela Ucrânia. A Ucrânia facilita a entrada de colombianos em suas forças armadas. Os primeiros soldados da América Latina se alistaram nas forças da Ucrânia por vontade própria, segundo a France 24. Só após um soldado argentino-ucraniano, chamado Nazar, ajudar a criar um esquema para trazer mais pessoas, a Ucrânia começou a recrutar ativamente no continente. A Ucrânia vai argumentar que tudo o que faz é oferecer a oportunidade. Cabe aos próprios soldados tomar a decisão. Tudo isso nos remete ao ataque marcante dos soldados colombianos em Stepnogorsk, junto com seus colegas ucranianos. O ataque teve sucesso, houve uma captura, mais informações foram obtidas e os russos infiltrados foram expulsos da vila. Para a Ucrânia, isso é uma grande vitória, porque significa que a Rússia agora está mais longe de conseguir avançar sobre os alvos de Zaporizhia, que eles querem atingir. No entanto, Stepnogorsk ainda não está segura, muito pelo contrário. A vila enfrentou combates por grande parte da guerra na Ucrânia, e a Rússia chegou a ocupar quase toda Stepnogorsk. Em maio de 2026, as forças ucranianas libertaram Stepnogorsk dos russos, com uma operação brilhante. Uma série de ataques fez as tropas russas recuarem, estabilizando a vila por um tempo. As posições russas ruíram quando a Ucrânia usou reconhecimento aéreo e fogo de precisão para encurralar soldados russos em uma operação de busca e destruição. Seguiram inspeções nos prédios para eliminar ou capturar soldados restantes, semelhante ao feito pelos colombianos na Ucrânia em julho, mas em escala bem maior. Não se sabe se a Ucrânia usou seu contingente colombiano nesta fase. Mesmo assim, Putin não desistiu de Stepnogorsk. Ele não pode. A vila é crucial nos planos dele para o restante de Zaporizhia. No fim de maio, o coronel Vladislav Voloshin, porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, revelou que Putin enviou a 7ª Divisão de Assalto Aéreo para Stepanakert, ordenando conquistar a vila até o fim de junho. Provavelmente foram soldados dessa divisão que as tropas colombianas da Ucrânia capturaram ou eliminaram em julho. Tomar Stepanakert até junho claramente não ocorreu. Apenas mais um prazo insano e irreal criado por Putin, que ele já deveria saber que nunca seria alcançado. Sobre o que ocorre em Stepanakert, vimos que a Rússia tenta infiltrar agentes na vila. A Ucrânia observa e espera oportunidades para eliminar esses infiltradores.
Neste momento, quem avança em Zaporíjia é a Ucrânia, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, em avaliação da ofensiva russa de 29 de julho. O ISW afirmou que as forças ucranianas avançaram anteriormente no oeste do Oblast de Zaporíjia. Imagens de arquivo geolocalizadas publicadas em 20 de julho e datadas de junho de 2026 mostram forças ucranianas retomando prédios ocupados pelos russos no nordeste de Stepnogorsk, a oeste de Orikiv, indicando avanço anterior das forças ucranianas na área. As forças de Putin não estão mais próximas de capturar Stepanakert do que estavam quando a Ucrânia expulsou dali a maior parte desses soldados em maio. Agora os capangas de Putin enfrentam um problema maior. Soldados colombianos bem treinados e letais atuam com a Ucrânia para manter a vila livre. Soldados russos estão morrendo nas mãos de um inimigo que eles nunca imaginaram enfrentar. Mas centenas ou até milhares de soldados colombianos devem em breve ir para a Ucrânia. Já mostramos a situação atual em Stepanakert. Mas e se você quiser saber mais sobre como a Ucrânia libertou o vilarejo em primeiro lugar, se esse é o seu caso, então nós temos o que você procura. Nós noticiamos a libertação de Stepanakert quando aconteceu e revelamos por que isso foi tão importante. Imagens dramáticas do campo de batalha e uma compreensão mais profunda do que esse assentamento significa na luta por Zaporíjia aguardam por você. Confira o vídeo depois que terminar aqui, mas antes de ir, esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para ser um dos primeiros a ver os vídeos diários que publicamos aqui no Programa Militar. E obrigado por assistir.